dizendo: sê conosco, ó Pai, nesta tarde, ó Deus da nossa alma. A nossa alma tem sede de Ti, a nossa alma precisa de ouvir a Sua palavra. E eu fico feliz, Senhor, de ver muitos jovens aqui, Senhor, querendo, almejando alguma coisa do Senhor. E sabemos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo pode nos proporcionar aqui esta tarde coisas lindas, coisas belas, coisas proféticas, Senhor, na nossa vida. Porque o Teu Espírito Santo é capaz de mudar qualquer homem, qualquer mulher. O Teu Espírito Santo, Senhor, pode conduzir o homem, a mulher, ao pleno conhecimento de sua chamada e de sua vocação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, sê conosco nessa tarde. Abençoa a nossa escola de inverno, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Equipe de louvor, louvando o Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos louvar a Deus com um hino que a igreja toda conhece, né? Vamos orar a Deus porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então, quando a gente estiver louvando ao Senhor, que vocês orem para que o Senhor venha receber o nosso louvor, porque só Ele é digno. Habitas em mim, dai-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda
coração. No teu jardim particular, vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Você está sentindo a presença do Senhor, querido? Essa habitação de Deus aí que está na sua vida? Pode dizer amém? Pode dizer aleluia? Pode dizer glória a Deus? Amém. Bom, chegou o momento, vamos ouvir mais um bocado da palavra do Senhor, amém? Mas ouça com seus ouvidos, tá bom? Não é proibido dar glória a Deus, dar aleluia, viu? Sentir a presença de Deus não, tá bom? Está conosco o presbítero Edinho e seu companheiro Aguiar. Vamos dar uma saudação para os nossos irmãos, vamos dizer um amém? Amém. O presbítero Edinho vai estar nos trazendo a palavra do Senhor neste momento. Deixa eu ver se parece um pouco. Ele é irmão do pastor Jeremias, né, irmãos, que trouxe a palavra aqui para nós. O celeiro lá é fato, né, irmãos? Você vê assim a família ali no rebanho do Senhor administrando, né, irmãos? A obra do Senhor e sendo usado poderosamente, né? É um privilégio muito grande, né, irmãos? Estende as suas mãos acá para o servo de Deus. Vamos orar. Pedir o Senhor para inspirar esse servo dele, né, irmãos? Que alguma coisa venha acontecer na minha vida, na sua vida, nesta noite, que possamos sair daqui com convicções, no nome de Jesus, amém? Deus querido, Deus amado, estamos aqui outra vez mais, ó Deus, para ouvir a sua palavra, aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, nessa tarde. Está aqui teu filho, teu servo, que tem uma vasta caminhada com o Senhor. O Senhor o conhece, ó Deus, o teu filho e o teu servo. Como igreja do Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha inspirá-lo de uma maneira poderosa, Senhor, a nos transmitir aquilo que o Senhor realmente quer, Senhor. Que a tua igreja, que o teu povo ouça nesta tarde, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, conduza teu filho da maneira como tu quiseres, Senhor, em nome de Jesus. Pastor, toda liberdade. Amém. Tudo que eu combinei. Se chegar aqui, é mais ou menos tema aí, né? Isso. Não, é porque tudo que ele falou foi o Jeremias, mas ele é tipo assim. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Amém. Todos estão felizes nessa tarde?
Que bom. Então nós dois estamos caminhando junto, eu e vocês. Porque também estou feliz em estar aqui nessa tarde. Meu mano já esteve aqui pela parte da manhã. Eu até falei com ele assim, o horário da tarde sempre é um pouco mais difícil, né? Porque depois do almoço é uma lombeira, é uma vontade de dormir. Às vezes somos tentados a dar aquele cochilo. Até uns 10 anos atrás, eu não esqueço, um amigo meu, a gente ainda era mais jovem, e nós estávamos numa reunião como essa, era a tarde de jovens, é mais de 10 anos. Aí depois que terminou o trabalho todo, ele falou comigo assim, você tem peixe aí? Eu falei, peixe? Que peixe? Uai, você pescou a reunião todinha, meu filho? Não fiquei com vergonha, porque era meu amigo, mas eu nunca esqueci. Mas eu saí daqui de Belo Horizonte, fui lá para Piuí, e depois do almoço, aquele pratão, eu várias vezes dei aquela pescada. Ele, na maior... Você tem peixe? Eu falei, peixe? Ué, você pescou a reunião todinha. Eu vou procurar peixe aqui depois, viu? Ou não? Amém. Queridos, eu congrego ali em Belo Horizonte, na região de Venda Nova. Até ontem era o pastor Antônio de Paula. Ontem foi a transição. E nós então passaremos a estar sob a autoridade do pastor Eliseu Silva, que era de Jardim Montanhês. Então ontem foi a posse do pastor Eliseu ali em Venda Nova. Então a gente congrega, eu nasci no lar evangélico, então tem mais de 40 anos que nós servimos ao Senhor. É uma caminhada dolorosa. Vamos falar que é uma caminhada fácil, que quando nós queremos caminhar com Jesus e caminhar bem, caminhar dentro da palavra, é um caminhar doloroso, mas eu posso dizer que vale a pena. Caminhar com Deus, caminhar com o Senhor Jesus vale a pena. Quero agradecer aqui ao amado irmão, ao irmão também Narciso, que é um amigo, ao pastor Jorge, por essa oportunidade de nós estarmos aqui. Sei da minha responsabilidade em estar aqui nessa tarde, porque ministrar ao Senhor a sua palavra é de uma responsabilidade muito grande. Então, quando me foi feito o convite, desde esse tempo nos preparamos para estar aqui diante de vocês nessa tarde. Gostaria que o seu coração estivesse bem atento ao que o Senhor Jesus, nosso Deus, pode nos falar nesta tarde. Talvez, eu sei que são várias pessoas, vários homens de Deus, mulheres de Deus que estarão nesse altar, já estiveram, cada um com seu perfil, mas a única coisa que não pode mudar na vida do homem de Deus é o Espírito Santo na vida dele. Então, às vezes, um fala mais alto, o outro grita, o outro fala mais suave, mas se nós não tivermos o Espírito Santo do Senhor para ministrar a palavra do Senhor, tudo será vão, não terá efeito. Então, peço a Deus nessa tarde que o Espírito dele esteja sobre a minha vida e sobre a sua vida. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 26. Todos encontraram? Amém? Diz assim, verso 26. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Oh Deus, muito obrigado por estarmos aqui nessa tarde. Senhor, Tu és um Deus de verdade.
O teu Espírito é um Espírito de verdade, Deus. Nos ajude nessa tarde a compreender essas palavras, a compreender o mistério do Senhor e a bênção do Senhor para a nossa vida, Pai. Ó Deus, quantas vezes a nossa fé é fraca, quantas vezes, ó Deus, pensamos que não vai dar, que vamos desistir, quantas vezes, Deus. Mas o Senhor, contudo, ó Deus, nos transporta, nos transforma para o teu reinado de luz. Ó Deus, te peço que nessa tarde, tu venha tocar nas nossas vidas, ó Deus. Tu venha abrir os nossos olhos para nós percebermos o que o Senhor está fazendo neste dia, nesses dias, na vida da tua igreja e na nossa vida, Senhor. Então, Deus, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos espirituais. Deus, nós pedimos a ti pelo teu Espírito Santo, que como instrumento do Senhor, Pai, venha comungar a palavra que sair da nossa boca, venha comungar com teus filhos, ó Deus. Venha comungar pelo amor que o Senhor, ó Pai querido, não tem, ó Pai querido, deixado de nos mostrar. Então, Deus, nós pedimos a ti, fale conosco com a tua sacrossanta palavra, em o nome de Jesus, ó Deus. Amém. Eu quero, nesse primeiro momento, estar falando com os irmãos sobre o tema onde estão os levitas dos últimos dias? Quem são os levitas? Nós fizemos, dentro da palavra do Senhor, um apanhado, e nós vamos entender primeiro porque muitos cristãos, muitos instrumentistas, cantores, têm se intitulado como levitas. Quem são os levitas? De onde surgiu o termo levita? E os ministros de louvor, os músicos evangélicos, principalmente esses, têm se intitulados como levitas. Muitos dizem assim: eu sou levita, lá na igreja, eu canto, eu louvo ao Senhor, eu sou instrumentista, eu sou um levita. E tal costume parece que já não é muito, é um pouco antigo, já não é desses dias. E parece que já virou tradição de um tempo para cá, e bem tempo, em que nós comumente chamamos aqueles que louvam o Senhor, aqueles que tocam algum tipo de instrumento, nós temos chamados de levitas. No Novo Testamento, nós não temos uma referência a levitas no Novo Testamento. Nós não encontramos no Novo Testamento uma referência a levitas. O que nós encontramos no Novo Testamento, nós encontramos Jesus lá no livro de João, capítulo 4, versículo 24, dizendo assim que o Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Esses são, primeiramente, verdadeiros levitas. Não há no Novo Testamento uma referência a ministro de louvor, nem instrumentistas na igreja. Mas o ensino apostólico ensina que todos os crentes, todos os cristãos, devem prestar cultos de louvor ao Senhor. Como devem prestar esses cultos? Com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, servirem ao Senhor dessa forma. Então, quando nós perguntamos de onde vem o conceito levita, por que levita? Se eu sou chamado a adorar ao Senhor em espírito e verdade, em que o nosso Pai, o eterno Deus, está procurando verdadeiros levitas. E quem são os verdadeiros levitas? Aqueles que o adoram, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Tomamos por empréstimo em Israel e no Velho Testamento, o termo levita significa descendentes de Levi. Descendentes de Levi. Os levitas começaram a se destacar das 12 tribos de Israel. E quando é que isso aconteceu? Até então, a lei mosaica, ela não tinha um referencial de culto.
E não tinha um culto de louvor. Não existia. Mas chega um tempo em que diz o texto sagrado, vou dar uma pincelada, porque vocês conhecem bem a história. Deus chama Moisés para cuidar daquele povo. Em um determinado tempo da história, Deus chama Moisés que haveria de dar a ele as 10 leis, a tábua dos 10 mandamentos. E diz o texto sagrado que Moisés sobe ao monte e fica ali alguns dias. Demoram dias ali. E o texto sagrado diz que depois daquele povo esperar a volta de Moisés, Moisés não volta. E aquela congregação de Israel começa a preocupar e falar: olha, Moisés morreu, Moisés não vai voltar. Nós não precisamos mais esperar, nós precisamos fazer Arão, toma Arão e vem ser o nosso líder, e nós vamos fazer um outro Deus, porque Moisés desapareceu, Moisés nos abandonou. Então diz o texto sagrado que juntaram-se aquela congregação com a anuência de Arão e fizeram um bezerro chamado bezerro de ouro. E quando Arão fez aquele bezerro, ele apresentou a nação e diz assim: olha, aqui está o vosso Deus, é o Deus de vocês. Vamos servir, vamos dançar, vamos cantar. E assim fizeram. Diz o texto sagrado que Moisés desce do monte. E lá no monte, descendo de longe, ele ouviu um alarido, ouviu cânticos. E ele diz para Josué assim: estou ouvindo alaridos. E Moisés fala assim: alarido estamos ouvindo, mas não é alaridos dos que venceram e nem alarido dos que vencem, mas um cântico é o que eu estou ouvindo. E quando Moisés chega, desce o monte, ele encontra agora o povo reunido, e em volta do povo estavam adorando um bezerro de ouro. Moisés fica indignado, quebra as tábuas da lei, e houve tantas implicações por causa desse sentimento da nação de Israel agora adorando outro Deus. Houve outras implicações, a qual eu não quero aqui por causa do nosso tempo, não é esse também o nosso tema. E quando Moisés chega diante daquele bezerro de ouro, irado, quebra as tábuas da lei, e ele viu o povo entregue-se à idolatria, ele irou-se e pediu um posicionamento àquelas pessoas, àquela gente, àquele povo de Israel. Israelitas, vocês não podem fazer isto. E Moisés começou a explicar para eles o que estava acontecendo e pediu posicionamento. E quando Moisés pede um posicionamento dos israelitas, enquanto Moisés está cheio de Deus naquele instante, porque o povo havia deixado e agora estava adorando o bezerro de ouro, diz o texto sagrado que os primeiros que se manifestaram para servir a Deus foram os levitas. Estavam todos ali, mas enquanto Moisés fala para aquelas pessoas que eles não deveriam continuar adorando aquele Deus, que aquilo estava errado, que eles estavam descendo, estavam em declínio, que eles haviam pecado contra o Deus de Israel, o Deus que os livrou da terra do Egito, o Deus que os salvou do Mar Vermelho. Quando ele chama a congregação a tomar posicionamento, então levanta-se a tribo de Levi e se manifestam: nós serviremos ao Senhor. Queridos, daí em diante, os levitas se tornaram ministros de Deus. A partir do episódio do bezerro de ouro, a partir da adoração, da idolatria, do posicionamento que Moisés pediu àquela gente, surge então uma tribo que se posiciona e dizem: nós vamos servir ao Deus de Israel.
dizer para vocês que a partir deste momento, de tornarem ministros de Deus, alguns deles tornam-se sacerdotes. Outros, e esses sacerdotes eram os da família de Arão. E outros vieram também, e juntamente com eles seus auxiliares. Embora tiveram que separar dois grupos, porque dos levitas também surgiram sacerdotes. Havia os levitas sacerdotes, mas surgiu também um outro grupo, que nós vamos ver aqui durante a nossa mensagem, o nosso texto que nós lemos. O sacerdote, ainda que fossem levitas, tornou-se habitual separar em dois grupos. Quando se fala no Velho Testamento de levitas, aplica-se aos ajudantes dos sacerdotes. Não era exatamente o sacerdote, ainda que os sacerdotes fossem levitas. Mas quando houve a separação dos dois grupos no Velho Testamento, quando fala de levitas, quem eram os levitas? Ajudante dos sacerdotes. E qual era o serviço deles? Primeiro, cuidar do tabernáculo e dos seus utensílios. Lá no livro de Números, capítulo 3, 4, 8 e 18, nós vamos ver o que faziam, quais eram as atribuições dos levitas. Dentre outras, durante a viagem pelo deserto, eles carregavam, cuidavam do tabernáculo e cuidavam de todos os utensílios do tabernáculo. Esses eram os ajudantes dos sacerdotes. E naquele tempo, os levitas não eram responsáveis pela música no tabernáculo. Por quê? Não havia uma parte musical que era estabelecido pela lei de Moisés. Então os levitas não eram responsáveis pelas músicas. Não havia, embora as orações e sacrifícios faziam parte do louvor daquele povo, fazia parte da adoração e das ações de graça. Agora, passado tempos depois, surge no cenário da nação de Israel, passado muitos anos, surge Davi. Surge o rei Davi. O rei Davi foi quem inseriu a música, o culto com música, como parte integrante da adoração e do louvor diante de Deus. Até antes de Davi não existia. Mas surge Davi agora. E Davi então com o coração pronto para adorar, pronto para louvar, ele então institui o culto, institui a música, até porque desde a sua infância ele era um compositor, era músico. E agora na formação daquele ministério de louvor, daquele ministério de cânticos da igreja, que fez Davi. Davi então, ele chama os levitas e os coloca como responsabilidade musical nos cultos ali no tabernáculo. Você vai ver isso em 1 Crônicas, capítulo 9, capítulo 23 e capítulo 25. Muito bem, quem eram os levitas? Os ajudantes dos sacerdotes, também sacerdotes que foram chamados para ser levitas, foram separados em dois grupos. Recapitulando, quando na formação do tabernáculo, quando na formação do culto, vem Davi instituir o culto, porque até então não existia. Os levitas estavam ali para ajudar. Mas Davi agora, quando chama os levitas, dá-lhes algumas atribuições. E entre eles, segundo Crônicas capítulo 5, fala que havia entre os levitas porteiros, havia entre os levitas guardas, havia entre os levitas padeiros, e havia entre os levitas cantores e instrumentistas. Algumas das atribuições que Davi deu aos levitas: porteiros, guardas, padeiros, cantores e instrumentistas.
Amém? Estão entendendo? Nós voltando, considerando esse paralelo entre Israel e a igreja de Jesus, nós vamos ver o título hoje sendo utilizado, levita. Então o porteiro dessa igreja, ele é um levita. Ele é um levita. Os cantores, os instrumentistas, são levitas. Aproveitando o paralelo existente entre Israel e a igreja, nós vamos ver que embora nós não somos descendentes de Levi, mas se assim queremos considerar, nós vamos ver que todos os que servem ao Senhor com fidelidade, em qualquer ministério na igreja, são chamados levitas. Qualquer um. O levita é aquele que executa qualquer serviço ligado ao culto. Qualquer serviço. E se você é porteiro, então você é um levita. Se você é instrumentista, você é levita. Se você foi escalado para colocar a mesa do pão e a mesa do vinho no dia da ceia, você é um levita. Se você é escalado para o dia, o domingo de visitas, você é um levita. Se você é alguém que está no templo para cuidar dos utensílios, tirar a poeira dos bancos, das cadeiras, passar um pano por este piso, você é chamado a ser um levita. Seja qual for o trabalho que você executa na casa do Senhor, de forma fiel, você é um levita do Senhor. O levita, ele é simplesmente um servo. Simplesmente um servo. E não alguém que esteja na igreja para ser alvo da glória humana. E infelizmente, nos dias atuais, as pessoas querem se colocar em evidência. Se você faz, você quer aparecer. Você quer estar em evidência. Você não quer ser simplesmente a corda, não. Mas o levita, eu quero que você compreenda isso nessa tarde. Que você, mais do que levita, você é um servo. E que não deve simplesmente estar na igreja para ser alvo da glória humana. Você foi chamado para ser levita, para mudar uma situação. E antes de entrar nesse assunto, quero aqui continuar caminhando. Quando nós começamos a estudar sobre os levitas, eu encontrei 3 homens. Um deles chamado Asaf, outro chamado Ramã e outro chamado Jedutum. Esses homens eram líderes dos levitas, foram homens escolhidos a dedos por Davi, para que pudesse liderar a música, para que pudesse liderar o serviço no tabernáculo. Eu não tenho como falar de Asaf, não tenho como falar de Remã, não tenho como falar de Jedutum. Mas sabe, quando eu comecei a ler a história desses homens, e é um pouco sobre a vida desse moço e sobre as atribuições desses 3 moços, é que eu gostaria que você entendesse por que você está aqui. Por que Deus chamou você lá do mundo. Você, a igreja do Senhor neste lugar, se não fosse a misericórdia de Deus, nós estávamos jogados na boca do lixo. Nós estávamos na lata de lixo. A nossa existência na igreja do Senhor, como levita, ela tem uma razão. E se você não encontrou uma razão ainda, eu quero dizer para você que eu tenho pedido o Espírito Santo para te falar nessa tarde. Qual é a razão que você está aqui? Por que você está aqui? Talvez você se identifica com Asaf, talvez com Ramã, talvez com Jedutum. Uma vez que esses homens foram chamados e liderados para conduzir todo o serviço, e principalmente o serviço de culto. Esses levitas designados por Davi para o louvor,
tinham a tarefa de profetizar. E eles profetizavam com harpa, profetizavam com alaúdes, com símbolos e com saltério. Homens que Davi chamou para liderar os levitas, como eles eram levitas. Mas em especial esses 3 foram chamados com a tarefa de profetizar. Eles não apenas tocavam, eles não apenas tinham um instrumento. Não, senhores e não senhoras, não era tarefa única e singular daqueles moços simplesmente chegar no momento do culto e tocar. Em nossos dias, tocar a sua guitarra, tocar o seu teclado, tocar o seu baixo, o seu violão, não eram isso. Eles eram chamados, além de fazer esse instrumento de tocar, fazer soar esses instrumentos, mas através desses instrumentos, eles profetizavam ali no culto. E os profetas, os levitas desse último tempo, porque a grande pergunta é: quem são os levitas desses dias atuais? E onde estão os levitas dos tempos atuais? Será que os nossos levitas seriam aqueles simplesmente destacados na obra do Senhor porque sabem tocar um instrumento, porque têm uma voz bonita, porque sabem cantar? Eu gostaria de deixar essa pergunta para você aqui nessa tarde. Mais do que saber cantar e mais do que saber tocar, o seu instrumento, quando você toca, quando você canta com sua voz ao Senhor, ele tem que tocar a vida das pessoas. Ele tem que tocar a vida das pessoas. Ou então, o que você está fazendo é somente para a sua glória. Entenda um pouco que aqueles homens profetizavam com harpa, alaúde e saltérios. E diz o texto sagrado que na época do rei Ezequias, quem foi chamado a profetizar no tempo de avivamento? Quem foi chamado? Diga comigo assim: Asaf. Quem foi chamado? Diga comigo: Amã. Diga comigo: quem foi chamado? Diga comigo: Gedutum. Sabe, queridos, nesse último tempo da igreja, Deus vai te chamar para profetizar. Deus vai te chamar para profetizar, porque você foi chamado para ser levita. Mas entenda uma coisa nessa tarde: o levita é um servo do Senhor. É um servo, servo é para servir. Eu tenho orado por um tempo de avivamento na nossa igreja. Tem 40 anos que eu sou assembleiano. A Igreja Universal tem uma propaganda que diz assim: eu sou a Universal. Quantos já viram? Eu sou a Universal. Nós precisamos, eu sou assembleiano. A Assembleia de Deus, ela guarda lá de trás. E queridos, nós devemos falar sempre a verdade. E nós falamos que nós nascemos do fogo, que nós somos pentecostais, que há fogo na nossa vida, que há fogo quando nós cantamos, há fogo quando nós pregamos. E nós precisamos dizer: eu sou levita. Naquele tempo que era preciso um avivamento, foi escolhido os homens para profetizar, para que o avivamento viesse na nação de Israel. Eu não sei se você consegue entender, mas naquela época em que esses homens foram liderados, ou que foram chamados a liderar os levitas, surgiu a maior parte dos salmos, surgiu naquele tempo, quando aqueles homens se levantaram para profetizar.
E hoje nós podemos testificar que aqueles levitas eram mesmo profetas. É aqui que eu quero chamar a sua atenção nessa tarde. É aqui que eu quero chamar a sua atenção. Podemos testificar que aqueles levitas eram mesmo profetas. Mas por que eram profetas? Porque por meio deles o Espírito Santo falava ao povo. Além disso, eram mestres nos que realizavam. E eu pergunto nessa tarde, e nós, o que somos? E nós, o que somos? Eu. Quem é a igreja do Senhor? Quem é a igreja do Senhor? Quem é? Nós. Eu sou a igreja, você é a igreja. Quando nós caminhamos para aquele sentido assim, nós somos a igreja. Sabe o que acontece? Eu vou esperar para o Narciso fazer. Eu vou esperar para o pastor fazer. Pastor, me perdoa, mas fugiu o nome do senhor aqui. Pastor Jorge. Deus abençoe o senhor, muito obrigado, pastor. Quando nós falamos assim, nós somos a igreja. Sabe o que significa? Nós é coletivo. Nós somos muita gente. Somos todos. E aí, eu não faço, pastor Jorge não faz, Narciso não faz, o pastor, o amigo não faz. Porque nós. Mas eu quero dizer para você, eu sou a igreja, você é a igreja, você é o levita da casa do Senhor. É você que Deus levanta para profetizar. Olha, quem somos? Se eu quiser usar o nome de levita, eu preciso me dispor para o serviço e preciso caminhar na direção ao nível de qualidade e excelência no ministério que Deus tem me chamado. Agora, viu, pastor Jorge? É muito fácil eu vim aqui hoje falar para vocês e não ter uma vida de oração. É muito fácil eu vir aqui falar com vocês e não tirar semana lendo a Bíblia. É muito fácil eu vir aqui falar para vocês e não tirar dias de jejum e oração. É muito fácil. Na verdade, mais do que fácil, é uma hipocrisia. Se eu vier, sair do meu lugar e vir aqui falar para vocês, se eu não me preparar, se eu não estiver preparado. Que levita que sou eu? Que autoridade, que excelência de ministério tem na minha vida? Quando homens e mulheres de Deus se colocam a dizer, eu sou levita, então ande na direção de um nível de excelência e qualidade daquilo que Deus te chamou. Se você é um tocador de teclado, se você toca seu violão, coloca o seu violão, coloca a sua vida diante de Deus e toca a vida das pessoas que adentrarem aqui dentro. Levitas, quem somos? Aonde estão os levitas desse último tempo? Aonde estão? Hein, pastor Jorge, será que estão apenas no WhatsApp? Ficam semanas, o seu dia, todos o tempo apenas no WhatsApp, apenas no Facebook? Onde estão? Gente, Jesus está voltando e precisa dos levitas dessa última hora. Jesus precisa de um tempo novo, de um tempo de refrigério, de um chamado à igreja do Senhor de verdade. Sabe? É muito fácil, é muito tranquilo ter um conjunto musical na igreja, um conjunto de louvor. Mas até quando? Até onde o conjunto de louvor toca a vida das pessoas que adentram essa igreja? Até onde? Eu não estou aqui para censurar, mas eu venho aqui como profeta e levita de Deus para dizer, se Deus te colocou aí, faça com excelência o que Deus te fez. Faça com excelência. Faça com excelência. E Deus vai tocar a vida das pessoas. Gedutum, Amã e Asaf foram grandes levitas. E eles lideravam a multidão de levitas.
E não foi simplesmente porque eram levitas, não, que eles foram chamados lá no tempo do rei Ezequias para profetizar em meio a um avivamento. Não era porque eram simplesmente levitas, não, mas eram porque eles tocavam a vida das pessoas quando eles tocavam os instrumentos. Faziam com qualidade e excelência. Olha, deixa eu falar a verdade para vocês. É preciso nós voltarmos um pouquinho o tempo e nós começarmos a fazer as coisas de Deus com vontade, com amor, com desejo de ver Deus mudando a vida das pessoas. Deixa eu falar para você que nós somos 30%. Os evangélicos são 30% da população do Brasil. Quase 50 milhões. Eu sei que você é tão inteligente quanto a mim. Eu sei, nós somos minimamente inteligentes para nós fazermos uma reflexão aqui nessa tarde. Jesus falou assim: você é o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, ele não tem valor nenhum. Em uma outra ocasião, Jesus falou assim: você é a luz do mundo. Queridos, olha como está a situação do Brasil. Olha como está a situação dos jovens no Brasil. Nós gastamos mais de 700 milhões por ano para tentar recuperar alguém que está perdido nas drogas. A igreja do Senhor foi chamada para ser luz. E nós estamos vendo que os dias estão mal a pior. As coisas não estão melhorando. O crescimento dos evangélicos de 82 para cá, é um crescimento assim, bem vertiginoso. Cresce-se a passos largos os evangélicos no Brasil. Mas eu quero te fazer uma pergunta aqui com toda sinceridade. Os evangélicos estão crescendo no Brasil. Mas as pessoas, a situação, não é a situação financeira que eu estou te falando. As coisas estão mudando no nosso Brasil, sim ou não? Sim ou não? Não, não estão mudando. Não estão mudando. Sabe por quê? Sabe por quê? Nós, como levitas do Senhor, nós estamos deixando a desejar. Nós estamos deixando a desejar. Eu quero te chamar aqui nessa tarde para ir comigo até um vale de ossos secos e profetizar. Quantos de vocês aqui estão dispostos, hoje nessa tarde, como levitas de Deus, a levantar e se você tiver uma visão, se Deus te chamar aqui nessa tarde, e você ter uma visão de um tempo de Deus para a sua vida, para Deus fazer algo grande na sua vida, quantos de vocês gostariam de ir a um vale de ossos secos aqui? Quantos de vocês? Ezequiel, ele tem uma visão. E naquela visão, Deus chama ele e fala: Ezequiel, profetiza em meio aos ossos secos, Ezequiel. Os levitas desse último tempo da igreja precisam estar dispostos a profetizar em um vale de ossos secos. E a nossa nação virou uma nação de ossos secos. A nossa igreja tem virado uma igreja de ossos secos. Por que eu digo isto? Porque nós não conseguimos mais tocar a vida das pessoas quando nós pregamos. Nós não conseguimos tocar a vida das pessoas quando nós oramos por elas. Quando nós cantamos louvores a Deus. Quantas pessoas não mais convertem nos cultos em que nós estamos prestando ao Senhor? Sabe por quê, queridos? Porque não tocamos mais a vida das pessoas. Nós não estamos dispostos a ir para o vale e profetizar no vale de ossos secos. Nós não estamos mais dispostos. Eu
quero chamar a sua atenção nessa tarde, nessa escola bíblica de inverno. Que Deus chame você nesse tempo singular da sua vida. Se você tem 30, 20, 17, 14, 15, 80, 70 anos, é um tempo de Deus. Ouve Deus te chamar nessa tarde. Ele diz assim para Ezequiel: Ezequiel, põe-te de pé, Ezequiel, e eu vou falar com você, Ezequiel. Os levitas nesse último tempo precisam colocar de pé para ouvir Deus falar. Para ouvir Deus falar. Colocar de pé para ouvir Deus falar. Colocar de pé é deixar um pouco a sua comodidade. É deixar a situação de comodidade que você está vivendo. É deixar o seu lugar de conforto. A sua cadeira, o seu sofá. É deixar o seu conforto de lado. Sabe por quê? Do seu lado tem gente morrendo e você é um levita de Deus para profetizar a quem está morrendo. Mas você precisa conhecer o vale de ossos secos. Ezequiel fala de um período em que o povo escolhido por Deus se assemelhava a mortos. Assemelhava a mortos. Parecia a igreja de Sardes. Parecia que estava viva, mas estava morta. Ezequiel, vem cá. Olha o que o povo que eu escolhi. Está tudo parecendo gente morta. É um tanto de ossos secos, Ezequiel. Ezequiel, esses ossos mortos são meu povo. Mas você vai levantar e vai profetizar, porque eu vou reverter essa situação, Ezequiel. Deus está precisando de você com essa disposição. Deus está precisando de você com essa disposição e com este sentimento e com este espírito. E se Deus te der essa visão, se Deus lhe der um sentimento nessa tarde, não fique parados. Para concluir nessa tarde, quero dizer para você que você, como levita de Deus, você foi criado com uma razão. Qual foi a razão pela qual você está aqui nessa tarde? Qual é a razão que você está vivo? Qual é a razão? Eu quero que você nessa tarde entenda uma coisa. Deus precisa de você. Deus precisa de mim. Deus precisa de nós. Pegue o que você tem na sua vida. Pegue e dê a outros. Satisfaça a necessidade de alguém. Eu estava ali na faculdade onde eu estudo. Primeiro semestre desse ano. Eu encontrava sempre uma moça chorando do meu lado. Aquela moça nunca estava bom as coisas para ela. Nunca. Nunca. Uma depressão terrível. Mas eu tirei um momento, um dia, poucos minutos. Eu pude falar para ela da graça e da esperança do Deus de Israel na vida das pessoas. Um outro amigo, desesperado, também ali na faculdade. É aquele moço cristão, um homem cristão. Mas aquele homem estava vivendo uma aflição tão grande que ele já não sabia mais o que fazer. E um determinado dia ou à noite, eu chamei aquele moço, falei, o nome dele é Edson Neves, disse, Edson, o que está acontecendo, meu amigo? Você é conhecedor da palavra e eu pude ajudar aquele moço. Você precisa profetizar às pessoas que estão do seu lado que Jesus é vida, que Jesus é esperança. Há uma razão porque você é filho de Deus. Há uma razão porque você foi chamado das trevas para a maravilhosa luz. Há uma razão.
diante de Deus. A nossa vida tem que ter uma utilidade além de 4 paredes de um templo, além do conjunto de mocidade, além do conjunto dos senhores e das senhoras, além do altar. A nossa vida tem que ter um outro significado, tem que ter uma utilidade para Deus. E eu te desafio nesta tarde, pelo Espírito de Deus, que você levante, comece a caminhar pelos vales secos e comece a profetizar vida onde há morte. Os levitas desse último tempo, Deus precisa de levitas que possam fazer isso. Talvez você é um homem, talvez você é uma mulher, talvez você é uma moça, talvez você é alguém que gosta de estar em evidência, gosta de cantar, gosta de tocar, mas eu gostaria de chamar a sua atenção aqui, pelo amor de Deus, comece a fazer isto para a glória de Deus e toque a vida das pessoas que adentrarem aqui. Muitas pessoas poderiam entrar aqui, poderiam entrar, já vieram 1, 2, 3 vezes, não voltaram mais, porque a vida delas não foram mudadas. Eu estou falando porque eu sou pastor de igreja. Eu estou falando daquilo que eu vivo, das pessoas que adentram a nossa igreja, que adentram os nossos templos, e elas vêm porque estão machucadas, elas vêm porque estão feridas, elas vêm porque estão sem esperança, elas vêm porque elas olham para o final do túnel e não tem mais esperança. Aí elas adentram aquela porta, e elas caminham, vêm, sentam do lado de vocês. Sabe o que acontece? Ao sentar do lado de vocês, eles sentem que vocês também estão como mortos. Não há vida. Quando cantam assim desinteressados. E essas pessoas vão embora, e elas voltam da mesma forma que entrou. Mas ainda há uma outra chance. No outro dia, elas voltam de novo. A vida não muda. Ela ouviu os lindos cantores cantarem, ela ouviu os músicos tocarem, ela viu tantas coisas, o pregador pregar, mas a vida delas não foi tocada. É isso que eu quero que vocês entendam. A igreja do Senhor precisa de um novo tempo. Preciso que levitas de verdade levantem e digam: eis-me aqui, Senhor, toca na minha vida, para que você possam tocar outras vidas. Tocar outras vidas. Essa é a razão de nós existirmos para Deus. Essa é a razão de você existir para Deus, para tocar outras vidas, para colocar aquelas vidas que estão na escuridão, você levá-las para a luz. Aquelas que estão desencorajadas com a vida, você vai encorajar aquelas vidas. Levitas da última hora, levitas dos últimos tempos. É preciso que Deus te dê nessa tarde uma coragem de passar pelo vale de ossos secos. Sabe onde estão os vales secos? Muitas das vezes entre nós. Mas às vezes, se não estiver entre nós, se você não quiser entender e compreender e ver, eles estão do outro lado das portas deste templo. Estão na faculdade, estão no seu trabalho, estão do lado onde você mora, estão em algum lugar. Elas precisam ser tocadas pela sua vida. Você precisa profetizar. Você precisa levantar e profetizar aos ossos secos, para que onde tem morte, quando você profetizar, vai fluir vida para a glória do nome do Senhor. Essa é a razão pelo qual você está vivo, pelo qual você está neste lugar. Peguem o que possuem em suas vidas e deem às outras. Encontrem uma necessidade, satisfaçam. Encontrem um ferido e curem. Encontre um desencorajado que se sente desprotegido e encorajem-no. Encontre uma alma na escuridão e conduza para a luz que é Cristo. Faça algo, levitas do Senhor. Faça algo. Ezequiel teve uma visão divina, recebeu uma palavra de Deus para o povo de Israel: volte a viver, ressuscite o que está morto, ressuscite o que está morto, ressuscite o que está morto. Deus fala através de visões e sonhos.
Deus entrega uma visão a Ezequiel de uma nova realidade que poderia ser alcançada através de uma palavra profética exaurida pelo levita de Deus. Profetize. Levitas, nosso Deus é o Deus da esperança. Nosso Deus é o Deus do impossível. Nosso Deus é o Deus dos céus e o Deus da terra. Talvez você está aqui nessa tarde. Talvez você pode ouvir a pergunta do Espírito Santo. Por acaso poderá viver esses ossos? Ezequiel responde: Senhor, tu sabes. Sabe, muitas das vezes nós deixamos de fazer aquilo que Deus pede para nós fazermos, porque nós achamos que quando nós orarmos, quando nós profetizarmos, tem que acontecer, e se não acontecer, a culpa é nossa. Ezequiel, quando Deus pergunta para ele: filho do homem, pode viver esses ossos? Ele olha para aqueles ossos sequíssimos, um crânio aqui, um fêmur do outro lado, e diz a palavra que ele fala assim: sequíssimos. Ele olha, talvez, ele olha dentro dele e fala: meu Deus, como pode viver novamente esses ossos? Mas ele diz assim: tu o sabes, Deus. Tu o sabes. Eu queria perguntar a você nessa tarde, pelo teu conhecimento, pela tua percepção, pela tua convivência, a solução para essa geração? A solução para essa geração? Aleluia! Glória a Deus. Tu sabes, Deus. Ezequiel sabia, e ele estava afirmando assim: eu posso conhecer e entender, mas eu sei que tu podes mudar, ó Deus, a situação desses ossos secos. Tu sabes. Eu sei que tu és poderoso. E eu quero dizer aqui nessa tarde para você, amigo, para você, amiga, que Deus vai te levantar como um levita profeta da última hora. E você vai profetizar. Aonde estiver morto, vai viver para a glória de Deus. Você vai ser uma diferença na casa do Senhor. Você vai ser uma diferença lá na sua escola, lá na sua faculdade, no seu trabalho, aonde você mora. Tu farás uma grande diferença. Tu farás uma diferença na casa do Senhor. A última palavra não é do diabo, não é do juiz, não é do exame médico, não é do médico, mas a última palavra é de Deus. Tu sabes, Deus. Quando alguém chegar diante de você desesperado, desencorajado, quando alguém chegar diante de você deprimido, quando alguém chegar falando: eu quero me matar, chega dessa vida, não dá mais, você sabe que Deus pode todas as coisas, porque Deus é o Deus da esperança. Tu sabes, Deus. Tu sabes, Deus. Para concluir, o profeta declara: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Sabe, queridos, o profeta, o levita, ele precisa conhecer a palavra do Senhor. Comece a ler a Bíblia. Comece a estudar a Bíblia. É da leitura da Bíblia, é da leitura do livro sagrado, que eu encontro forças e sabedoria e conhecimento do Deus eterno. É da leitura. É da leitura. Levitas do Senhor, não precisem sair do WhatsApp, do Facebook, mas tire a maior parte do seu tempo para ler a palavra do Senhor e ter entendimento das coisas de Deus. Façam isso, para que Deus possa usar você grandemente. Para que nós não tenhamos que ficar apenas olhando os ossos secos. Os ossos secos, muitíssimo seco. Sabe por quê?
Tem muitas pessoas que vão chegar para você precisando de uma restauração familiar. Tem muitas pessoas que vão precisar de você precisando de uma restauração, de um conselho ministerial. Tem muitas pessoas que vão chegar diante de você desesperado, não sabendo o que fazer. Como aquele moço que um dia ligou para a nossa casa, tinha saído do culto em Venda Nova. E nós havíamos chegado na nossa casa, de repente nós recebemos um telefonema. Aquele homem era um evangelista da igreja. Mas aquele homem agora estava pronto a acabar com sua vida, porque ele não aguentava mais a situação que ele estava vivendo. Um homem que ficou devendo tudo, perdeu casa, perdeu carro, perdeu tudo. Perdeu tudo, como ele dizia: Edinho, nem o travesseiro onde coloco a cabeça para dormir é meu, Edinho, porque eu ainda estou pagando. Eu não aguento mais essa vida, todo mundo me cobrando, eu quero morrer, eu não vou mais, eu não quero. E nós saímos da nossa casa e fomos até a casa daquele moço, no bairro de São Francisco. Chegamos ali, ele estava desesperado. Mas sabe, ele estava possuído pelo espírito mau. Ele já tinha entregado o seu pensamento, as suas emoções. E o inimigo da alma daquele moço queria acabar com aquela vida. E a sua esposa estava ali tentando aconselhar a não fazer isto. Nós saímos dali, era quase 1h da manhã. E podemos orar, podemos profetizar, podemos colocar vida naquela vida e falar, mostrar para ele todo o caminho. E foram 8 meses ajudando aquele moço. E hoje, aquele moço vira para mim e fala: Edinho, estou com os mesmos problemas. A minha vida continua devendo, mas Deus tem aberto um caminho novo para mim, Edinho. Deus tem aberto um caminho. Sabe por quê? Porque nós podemos durante aquele tempo profetizar na vida dele e mostrar que Deus é Deus além das circunstâncias. Além das circunstâncias. Você precisa profetizar. Aquele que chegar enfermo diante de você, você precisa profetizar que Jeová Samá, Jeová Rafá é o Deus que cura as enfermidades. Você precisa ter essa convicção. Ter uma convicção que Jó tinha. Sabe, querido, Jó não fugiu dos problemas. Jó enfrentou tudo o que ele enfrentou, mas ele tinha uma convicção dentro dele. Qual era a convicção que Jó tinha? É a convicção de que eu tenho que ter, que além das circunstâncias, além da porta fechada, além da luz no final do túnel que eu não vejo, mas existe um Redentor que vive. Você, levita, precisa ter essas palavras na sua alma e no seu coração. Você precisa ajudar as pessoas. Você precisa tocar a vida das pessoas. Você precisa mudar a vida das pessoas com aquilo que Deus te deu. Sabe, hoje à tarde é uma tarde de você fazer o que eu fiz. 40 anos que eu conheço a igreja, mas chegou um tempo, falei: Deus, eu preciso te conhecer, porque conhecer a igreja eu já conheço. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso, Deus. Talvez hoje você conhece bem a igreja, mas eu quero chamar você, a sua atenção. Conheça o Deus que te chamou como levita nessa tarde. Ele está precisando de você. Nos cultos de missões, convide as pessoas para estarem aqui. Nos cultos evangelísticos, no culto de mocidade, no culto de senhoras. Acredite, tem uma convicção. Você precisa ter convicção, sabe, pastor Jorge? Às vezes nós ficamos envolvidos em nossos problemas. E eu sou um homem que tem os meus problemas. Mas sabe, meus problemas é a parte, porque Deus existe além dos meus problemas. As minhas dores existem, mas Deus existe, porque além das minhas dores eu sei que Deus é um Deus vivo e Ele está conosco. Mas eu tenho essa convicção. É preciso que o levita tenha convicção. Fale com as pessoas que estão sofrendo, que chegam diante de você. Fale para elas o Deus que você serve. Fala com elas que esse Deus é um Deus de amor. Fala com elas que Deus é um Deus que cura. Fala com elas que Deus é um Deus que soluciona os problemas. Mas além de todas as coisas, fala com elas assim: olha, o meu Deus, o meu Senhor, é um Deus que salva um homem, perdoa os seus pecados, e quando você morrer, este Deus, Ele tem um lugar guardado para você. Dê esperança a essas pessoas. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Eu gostaria que você nessa tarde curvasse a sua cabeça. O profeta falou assim: eu profetizei como Deus me deu ordem. E enquanto eu profetizava, eu ouvi um barulho. E quando eu ouvi um barulho, eu vi que era reboliço dos ossos, achegando-se ao seu lugar. Sabe o que significa isso? Que tem hora que você vai orar por alguém, você vai sentir alguma coisa, Deus movendo. Outras talvez você vai ter uma convicção, uma esperança, e que Deus, enquanto a pessoa, e você está orando, Deus já está transformando e Deus já está mudando. O profeta, ele precisa entender que a palavra do Senhor, ela tem poder quando ela é dirigida pela palavra do profeta. E se você é um levita profeta, se você nessa tarde, você se encontra próximo a Gedutum, próximo a Amã e próximo a Asaf. Se você quer ser um homem, se você quer ser uma mulher, se você nessa tarde diz assim: Senhor, eu estou aqui, meu Deus. Eu quero um novo tempo na minha vida. Eu quero te conhecer, Deus. Eu quero profetizar. Eu quero profetizar, meu Pai, ali onde tem morte. Eu conheço, Pai, tantos meninos, tantos rapazes que estão se drogando, Deus, que estão acabando com sua vida, com seus sonhos. Deus, eu me coloco aqui à disposição do Senhor, porque eu vou profetizar aonde tem morte, Deus. Eu quero ajudar, meu Pai. Eu quero. Eu gostaria que você, se você quiser dar um passo aqui, eu quero orar por você nessa tarde. Eu quero pedir a Deus que abençoe a sua vida, que abençoe a sua disposição de ser um levita, de ser uma levita, que Deus vai levantar e está levantando nesse último tempo. Um tempo para Ele fazer algo grande na sua vida. Um tempo para Ele mudar a vida das pessoas que estão do seu lado. Para que você entenda que você às vezes não toca, às vezes você não canta, às vezes você é apenas um membro aqui, mas eu quero dizer, você é um levita do Senhor. Deus te chama nessa tarde, porque Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Onde estão os levitas da última hora? Onde estão os levitas desse último tempo? Aleluia. Onde estão os levitas? Onde estão? Para profetizar. Você não foi chamado para coexistir com o mundo. Você foi chamado para profetizar, para destruir as fortalezas, para profetizar vida onde há morte. Vem em nome de Jesus. Nesse tempo de avivamento que nós estamos aguardando, você vai profetizar em meio a um tempo de avivamento. Esse avivamento que Deus já está preparando, que já está em curso na igreja. Porque quando Deus orienta homens e mulheres para trazer um dia, uma tarde como esse, eu acredito que já é o avivamento de Deus. É Deus começando a chamar os homens para que vejam uma nova situação para a sua igreja. Então nessa tarde, levanta para você ser um Gedutum, para você ser um Asaf, para você ser um Amã e começar a profetizar no seio da igreja. Profetizar ali aonde você trabalha, profetizar ali aonde você estuda. Você é um levita de Deus. Você vai profetizar em nome de Jesus. Porque Deus vai te mostrar, vai te dar uma visão, que onde há trevas, você vai profetizar a luz. Você vai denunciar o pecado. Você vai denunciar a transgressão. Você vai denunciar o que o povo precisa se arrepender, se humilhar. Você vai falar com o povo que eles precisam endireitar os caminhos. Porque a voz profética aplana, apruma nossos caminhos para perto de Deus. A voz profética ilumina, purifica e conserta vidas. Então nessa tarde, verdadeiros adoradores, verdadeiros levitas, levante-se com disposição de fazer a obra do Senhor com excelência e qualidade. Coloque a mão no seu coração nesta hora. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Homens e mulheres estão chegando aqui diante do altar, meu Deus. Não é diante de mim, Deus, mas estão chegando aqui diante do Senhor, meu Deus. Estão chegando aqui diante do Senhor, meu Deus. E estão chegando com uma disposição de ser tocados pelo Senhor,
de ser tocados pela tua palavra, de ser tocados pelo teu Espírito Santo, de ser tocados, meu Deus, meu Pai, pelo seu poder, pela sua grandeza, de ser tocados pela sua graça, meu Deus. Meu Deus, homens e mulheres estão aqui, Senhor, porque querem um novo tempo, Senhor, querem de verdade ser levitas e querem profetizar, meu Pai. Eles querem tocar a vida das pessoas, eles querem tocar as vidas dos familiares, meu Deus. Eles querem tocar as vidas daqueles que trabalham juntos. Eles querem enxugar as lágrimas daqueles que chegam com eles desesperados, desesperançosos, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui nesta hora te pedindo que venha com teu Espírito de graça, que venha com teu Espírito, com tua unção poderosa, que venha, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Orianda lá, machucando lá. Meu Deus, que esse cântico seja um cântico, Senhor. Seja um cântico profético, meu Pai, nesse momento. Seja um cântico, meu Pai querido, que venha, Pai, nas entranhas do nosso ser, meu Deus. Espírito Santo, conduz, Espírito Santo. Conduz as palavras desse cântico, Pai, no mais íntimo do coração e da alma da tua filha. Conduz, Espírito Santo. Conduz. Meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Espírito Santo da verdade. Espírito Santo, levanta, Senhor. Levanta, meu Deus. Toca, Senhor. Toca aqui, meu Deus. Um novo tempo, Senhor. Um novo tempo para a tua igreja. Um novo tempo para o teu filho. Um novo tempo para a tua filha, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, ó Deus, sobe agora, estou sentindo, meu coração está ferido, mas o meu clamor está sentindo. Estou clamando, estou pedindo, ó Deus, sobe agora, estou sentindo, meu coração está ferido, mas o meu clamor Seja levita, Senhor. Seja levita. Em nome de Jesus, ó Deus. Levanta, Senhor, moços. Levanta mulheres, meu Pai, que se coloca aqui nesta hora. E coloca, meu Deus, em nome de Jesus, de forma única, de forma singular, meu Deus. Porque querem fazer uma diferença agora. Porque querem fazer uma diferença, Pai. Os dias são maus, meu Deus. Os dias são de trevas. Os dias são de trevas, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Que eles possam transmitir, meu Deus. Que eles possam transportar, meu Pai. Que eles possam profetizar, meu Deus, uma luz. Que eles possam profetizar, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti, Espírito Santo. Vem orar por Oh, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque a partir de hoje
Essa mulher, esse moço, meu Deus, que vieram aqui acima do seu altar, são homens e mulheres que vão destacar, meu Deus, aonde eles estão. Vão destacar no seio da tua igreja, porque vão fazer para a glória do teu nome, Deus. Vão levantar os caídos, meu Deus. Vão profetizar aos mortos, meu Deus. Vão profetizar aos enfermos, meu Deus. Vão profetizar aos aflitos. Vão profetizar aos deprimidos, Pai. Porque são levitas que se colocam diante do Senhor, diante das fileiras do Senhor, Pai, como soldados, como músicos, como os cantores, como porteiros, meu Pai, como servos do Senhor. Esses se levantam nesta igreja, Pai, para fazer uma diferença diante de Ti. Em nome de Jesus, ó Deus, eu profetizo aqui o Espírito Santo, Deus. Eu profetizo o Espírito de sabedoria. Eu profetizo o Espírito de alegria, meu Deus. Eu profetizo aqui o Espírito do Senhor, meu Pai. O Espírito do Senhor que cura. O Espírito do Senhor que transforma. O Espírito do Senhor que muda. Pai, em nome de Jesus, eu estou profetizando na vida dos teus filhos, Pai. Renova a unção na vida dos teus filhos. Renova a unção na vida desta mulher. Renova a unção na vida desse moço, desse jovem. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu estou profetizando, Deus, que a partir de hoje, meu Deus, a partir de hoje, meu Deus, essa moça, meu Pai, ela vai ganhar almas para Ti, meu Deus, porque ela vai profetizar como uma levita do Senhor. A partir de hoje, esse moço vai profetizar. Ele vai curar os enfermos. Ele vai trazer os deprimidos, oprimidos para a tua casa, porque o Espírito do Senhor o unge, meu Deus. Eu estou declarando aqui, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor pode contar com esses levitas, meu Pai. Conta, meu Deus, nesse último tempo. Conta, meu Deus. Conta, meu Deus. Conta, meu Deus. Conta com os Gedutuns que o Senhor levanta aqui nesta tarde. Conta, Senhor, com os Asafs que o Senhor conta aqui nesta tarde. Conta, Senhor, com os Amãs que estão aqui nessa tarde, meu Deus. E que se levanta, meu Pai, para fazer melhor para Ti. Para fazer melhor, meu Deus. Para declarar a grandeza do Senhor. Em o nome de Jesus, ó Deus. Em o nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te guarde. Vá para o seu lugar nesta hora, certo de que Deus está contando contigo. E que você é um levita tão especial. E que você vai fazer diferença aonde você estiver. É o que eu profetizo na sua vida em nome de Jesus. Obrigado.